Olá, estamos no ar com Notícias do Campo, bom dia! E na edição de hoje vamos explicar por que em Votuporanga é tão comum encontrar mandiocas enormes, como essa aí que tem mais de 1 metro. Alguns fatores como o solo da região justificam a força das raízes. Para ter mais lucro, plantar melancia entre maio e junho é o mais indicado. É que nesta época o frio intenso impossibilita a produção da fruta na região sul, diferente do interior paulista onde o clima é favorável. Em Fernandópolis, conhecemos uma mãe que montou uma associação que oferece atendimento gratuito de ecoterapia para crianças com problemas neurológicos. E hoje a receita da semana vai ensinar você a fazer coxa creme. É agora no Notícias do Campo. Hoje começamos o Notícias do Campo falando de melancia. A época é propícia para os produtores do interior do estado de São Paulo. É que neste período por aqui o inverno não é tão intenso, o que faz com que a produção renda, diferente de regiões como o sul, onde a estação impossibilita o plantio e a colheita da fruta. Por isso muitos produtores têm migrado a cultura para o interior paulista. A altitude baixa, o tempo seco e quente, com temperaturas que variam entre 18 e 30 graus, favorecem o desenvolvimento da melancia. Fatores que são encontrados no interior do estado de São Paulo e que chamam a atenção de produtores que vêm de outros estados, como de Goiás, por exemplo. Neste ano, esse produtor plantou 200 hectares e estima colher cerca de 30 toneladas em cada um. Produção que vai para cidades como Goiânia, Brasília e Rio Verde. Para conquistar ainda mais o mercado, os produtores precisam ficar atentos a alguns períodos. Plantar entre maio e junho, por exemplo, é o mais indicado, porque em estados como o Rio Grande do Sul, grande produtor de melancia, a produção diminui nesta época por conta do inverno rigoroso. Outros estados, no caso o Rio Grande do Sul, por agora ser um inverno muito intenso, e o nosso inverno aqui é o inverso, é seco e quente. Lá é baixas temperaturas e a cultura da melancia ela não suporta baixas temperaturas, né? Por não estar plantando essa época, o pessoal já busca estar plantando umas áreas maiores aqui na região, porque eles vão conseguir um melhor preço. Melhor preço e maior venda é o que busca Carlos, maior produtor de melancia na região de Fernandópolis. Ele que escolheu cultivar a fruta pelo retorno rápido, já que em até 100 dias o fruto já está bom para ser colhido, compara a sorte no campo com a de um garimpeiro, já que os dois buscam ouro, só que diferente. Você tem conta com a sorte. Se você hoje tem sorte, amanhã você não deve ter, a melancia é a mesma coisa. Um dia você precisa da chuva, a chuva não vem. Você precisa do sol, o sol não vem. E ela é a sorte. E o garimpeiro precisa dar sorte para achar o ouro. Mas para que a melancia se desenvolva e dê o retorno esperado, é preciso muito cuidado, principalmente nos primeiros dias do cultivo. Os primeiros dias são cruciais para essa cultura. Os primeiros dias você tem que entrar com controle. Hoje o controle maior é em cima da tríplice, que causa um mosaico. Isso aí você vai perder número de plantas por hectare. Então o crucial para essa cultura é os primeiros 30 dias que você tem que estar de olho nesses primeiros 30 dias. Depois dos primeiros 30 dias, já entra a fase de florescimento, já partindo para a parte reprodutiva da planta. Essa fase também é uma fase crucial para o agricultor. Por quê? O maior polinizador da cultura é a abelha. E se você entrar com as pulverizações na parte da manhã, é o horário que elas estão visitando a cultura para ela estar fazendo a polinização. Hoje se aumenta a produção da melancia colocando caixas de abelha. Você pode estar colocando de 1 a 2 caixas por hectare de caixa de abelha. É onde você vai aumentar a sua produtividade com o agente polinizador. Graças a Deus nós temos esse agente polinizador e não cobra nada da gente. A gente só tem que preservá-la. Outra orientação do agrônomo é que assim que a melancia for retirada dessa área, outro tipo de cultura deve ser empregada. Tudo isso para garantir a saúde do solo e também da planta. Você não deve estar plantando um melão, uma abóbora, um pepino, um maxixe, que são da mesma família. Aí você tem que estar plantando um feijão, um milho ou a própria pastagem, que muitos hoje eles acabam retornando a própria pastagem, por estar deixando um nível nutricional
melhor do que estava, foi feita uma calagem, então quando você colocar o pasto novamente aqui, vai ser uma pastagem de boa qualidade. A qualidade escolhida por Carlos foi a Manchester. Segundo ele, a escolha foi por conta da resistência que é maior do que outras qualidades, como a Top Gun, que também é uma das mais plantadas. E nós já mostramos que aqui em Votuporanga, no quintal mesmo, tem muita gente colhendo mandiocas grandes. No bairro Bom Clima, por exemplo, o seu Luiz estava trabalhando em uma obra quando se deparou com uma de mais de 1 metro. Por conta disso, conversamos com um agrônomo que explicou por que é tão comum isso acontecer aqui na região. Retirar as raízes de um pé de mandioca pode ser normal, mas aqui nesta casa, em Votuporanga, no interior do estado de São Paulo, se tornou algo inusitado, principalmente por causa desse pé que tem mais de 5 anos. Seu Luiz, que é pedreiro, estava trabalhando com o companheiro dele, o Cícero, nessa região, quando esse pé de mandioca aqui começou a atrapalhar o trabalho. E por isso decidiram retirar as raízes. Quando eles começaram a cavucar e chegou no final, aí sim veio a grande surpresa. A gente deparou com essa raiz enorme e a gente foi cavando até que conseguiu tirar ela, né? Mas foi bem difícil, viu? Devido ao peso dela também, né? A mandioca tem 103 centímetros de diâmetro, já de altura ela mede quase 1,20 m. Cleiton garante que essa não é a primeira vez que algo desse tamanho já foi colhido por aqui. A primeira vez eu já retirei uma mandioca de 2,5 metros, pesando 32 quilos. Agora essa é um pouco mais pesadinha, né? Pesa aproximadamente 40 quilos, 40 e poucos quilos. Essa não é a primeira vez que mostramos uma mandioca com um tamanho desproporcional em Votuporanga. Em fevereiro teve esta que tinha quase 3 metros e estava no quintal da casa do seu Edmilson. Mas por que será que está se tornando comum colher mandiocas tão grandes? Muitas vezes a pessoa planta um pé só de mandioca, fica com dó de arrancar, porque acha que vai dar pouca mandioca ali, e ela vai crescendo naturalmente. A função das raízes da mandioca em si é armazenar nutriente para aquela planta ali, a gente usa ela para o consumo. Então, se não se arranca e cuida bem com matéria orgânica, com solo bom, normalmente os solos de casa, as mulheres já jogam um pouquinho de esterco, um pouquinho de resto, mantém aquele resto de capim ali, e a planta, a mandioca vai crescendo e vai se desenvolvendo e ela chega a ter. Nós já tivemos aqui em Votuporanga mandioca aí de 30, 40 quilos. Cleiton está animado e espera colher outras mandiocas nessa plantação que tem no quintal. Mas enquanto o resultado não vem, o destino dessa aqui já está definido. Eu estou pretendendo às vezes fazer um polvilho aí, alguma coisa assim, para tentar aproveitar, né? Um protocolo de intenções que define uma série de ações conjuntas para o setor de fertilizantes já está em vigor no estado de São Paulo. O documento foi assinado este ano pela Secretaria de Agricultura Paulista com a Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal. De acordo com a Secretaria, o setor de fertilizantes é fundamental para a evolução da agricultura. A expectativa é que o convênio permita o conhecimento e a capacidade de pesquisa dos institutos com as empresas e a extensão rural leve ao produtor as informações e os novos insumos. Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Rafael Navarro, sou engenheiro florestal, sou professor do curso técnico de paisagismo da Unifev. Pessoal, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de algumas dicas que envolvem o plantio de árvores, né? À primeira vista, a gente pensa que é uma atividade, uma operação simples, a gente plantar, simplesmente o ato de plantar uma árvore, seja na beira de um córrego, de uma nascente, ou mesmo no jardim da nossa casa, ou até mesmo no passeio público, na calçada das nossas casas. Para que a gente possa garantir que essa árvore ela venha se desenvolver bonita, né, saudável, e que ela tenha vitalidade ao longo do tempo, a gente precisa pensar e ter alguns cuidados na hora desse plantio. Como primeira dica, a gente pode dizer qual é a espécie que eu vou utilizar, né? É importante que a gente prime por aquelas espécies que são nativas da região onde a gente onde a gente tem a intenção de fazer esse plantio. Por quê? Existem espécies nativas e espécies exóticas. Em alguns objetivos de plantio de espécies arbóreas, como, por exemplo, nas matas ciliares, há uma legislação que nos ampara no instante em que temos que colocar espécies nativas da nossa flora brasileira. Então esse cuidado
é importante para que a gente não coloque uma espécie exótica que ao longo do tempo pode se proliferar de forma invasiva, né, e venha prejudicar o ecossistema dessa região. Da mesma forma, a gente deve tomar cuidado com aquelas espécies exóticas que a gente vai plantar nas nossas calçadas e até no nosso jardim, para que ao longo do tempo ela também não vire uma praga e desarmonize toda aquela composição de plantas e a composição paisagística que a gente quer ter dentro do nosso jardim. Eu sou Rafael Navarro, espero que vocês tenham gostado da nossa dica de plantio e até a próxima dica. E você também pode enviar sua sugestão para o quadro Dica de Plantas. O nosso e-mail é o noticiasdocampo@tvunifev.com.br. E a seguir vamos mostrar um projeto de ecoterapia que tem atendido crianças com paralisia cerebral gratuitamente em Fernandópolis. E elas mesmas já têm percebido os resultados. Estou conseguindo fazer coisas que eu não conseguia em relação à minha perna também. E está sendo muito bom para o meu psicológico também. E na receita da semana de hoje você vai aprender a fazer coxa creme. Entre os ingredientes, coxa de frango e purê de batata. É já no próximo bloco.